Paz do Senhor, amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite. Nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Aldino, a irmã Maia, nossos colegas de ministério, pastor Ivani, Deus abençoe. Nosso grupo de louvor, queridos visitantes que estão aqui nessa noite, Deus abençoe a tua vida. Nós queremos convidá-los para juntos cultuar ao Senhor nessa noite. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. O
nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o Senhor que reservou pra nós. Sua igreja está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Nosso louvor. Paz do Senhor, irmãos, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja, né? Eu queria pedir ao pastor Aldino vir aqui. Vem cá, pastor Aldino, vem cá. Eu quero te dar um abraço, e se me permitir, dar um beijo. Porque eu sei, depois que comecei a vir aqui para Lajeado, meu ministério tem um outro rumo. Eu sei que as suas orações, pastor, têm feito muito efeito. Obrigado, Deus abençoe. E é muito bom estar aqui. Estive com os jovens no retiro. Uma moçada que tem um gás, parece que tem pilha Duracell, né? Não acaba nunca, né? Não dorme. Mas hoje alguém acabou a pilha, porque não estão todos aí não, né? E até o líder Gabriel acabou a bateria dele também, né? Falou, não posso ir. Mas eu queria que os irmãos orassem pela vida desse moço, porque o que ele faz pelos seus filhos, a dedicação que eles têm e toda a liderança que está junto com ele é algo extraordinário, é algo de Deus. Ore pela vida dele, para que Deus continue abençoando todo ele e toda a liderança, porque organizar um retiro da forma que foi esse não é fácil. E a coisa tão bonita, eu tenho participado de vários retiros, uma coisa tão bonita que eu vi, é como os jovens são obedientes com o horário, com permanecer comportado no culto, na hora da ministração, uma benção. Me senti muito abençoado. E eu queria falar mais uma coisa do retiro. Hoje de manhã, Hoje de manhã eu tive Deus me deu uma palavra de incentivo, que eu contei um pouco do meu testemunho para eles. E uma coisa me assustou, eu queria que você que é pai ouvisse isso. Tem muitos jovens novinhos que não estão estudando, me assustou isso. Então, meu irmão, se por alguma dificuldade, por alguma situação, teu filho não está estudando, falando, qualquer uma das pessoas que estava lá. Por que a gente fala isso? Tem a ver com o retiro? Tem sim. O Senhor, cada lugar que eu vou falar com os jovens, Ele disse, eu quero ter mais gente preparada para levar o Evangelho para as pessoas que hoje a igreja ainda não alcança. Tem classes nossas, classes de profissionais que nós não temos dentro da igreja. Nós não alcançamos. E a melhor maneira é nós fazermos que os nossos filhos vão para as universidades e consigam conviver no meio desse povo e mostrar para eles também Jesus. Mas principalmente para que eles possam ser um canal de bênção para os seus pais. Eu contei a história, na minha história, que as pessoas veem o pastor Eroni hoje, não lembram, não sabem que até 15 anos de idade eu puxava enxada na roça. Mas o esforço meu e dos meus pais e a bênção de Deus na minha vida me fez, mesmo que aos 30 e poucos anos de idade,
alcançar um diploma numa universidade americana. Isso não é nada, não é por isso. Não me faz diferente de ninguém. Mas faz eu falar para pessoas e ser respeitado. E quando eu falo de Jesus para eles, eles respeitam, porque sabe que quem está falando tem autoridade para falar. Então, o recado estou deixando para você, pai. Faça o esforço que for preciso, mas não deixe seu filho fora da escola, porque amanhã Jesus tem bênção para a vida dele, mas ele precisa ter feito a parte dele, estar preparado para receber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abra sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Todos acharam? Diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam. Versículo 2 está o centro da mensagem que o Senhor me deu nessa noite. Diz assim: descendo do barco, estavam lavando as redes. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. A mensagem de hoje que o Senhor me deu é preciso lavar as redes. E eu quero meditar com os irmãos sobre esse processo. O que significa esse processo na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus chega de manhã lá no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e de repente eu vi aqueles 2 barcos que já estavam lavando a rede. Aquela cara assim de ânimo, né, de uma noite inteira. Imagina você pescar no barco do mar. Barco no mar ele não para, né? Se chacoalha a noite toda, né? É onda para lá, dá, né? Porque os barcos dos pescadores são barcos pequenos. Então vem uma onda, joga para cá. Vem outra, joga para lá. E ele joga a rede, puxa, não vem nada. Você já pensou a situação que esses homens estavam de manhã? Né? A noite toda naquele barco chacoalhando. Se eu andar 2 minutos, já me dá ânsia de vômito, né? Mas o pescador já venceu essa parte. Cansaço, arrebentado, e não tinha pescado nada, né? Não tinham pescado nada. E aí, você, por exemplo, se imagina eles todos eram gente que viviam da pesca. Não pescar nada significa não ganhar o dinheiro, às vezes, ou não pescar o peixe para comer durante o dia. Você já imaginou? Pessoa que sai na rua, que faz a sua venda, a sua vendinha no dia a dia, para vender alguma coisa, ou fazer o seu servicinho, para ganhar o pão daquele dia. E você vai o dia todo, não tem nada. Ainda chega no outro dia, você tem que lavar as redes, porque, né, cansado, preocupado, tem que chegar. E que diz que eles estavam lavando as redes. Eu imagino, meus irmãos, que lavar as redes, né? Lavar as redes não é uma atividade que o pescador gosta, não. O pescador gosta de pescar,
Ele gosta de puxar a rede, puxar um anzol, né? Não gosta de lavar a rede, ele não gosta de limpar o peixe, o negócio é tirar o peixe de lá, que é bacana, né? Eu falo assim que lavar a rede para o pescador é igual a você lavar o prato depois do churrasco, né? Ninguém te convida, falou, meu irmão, convida você para ir comer um churrasco na casa dele, fala, irmão, eu só vou se você deixar eu lavar o prato depois. Ninguém fala isso. Ah, vou lá no churrasco, você quer mais é ir embora, comer a carninha é ir embora, porque o bom é churrasco, né? Não tem ninguém que vai, vou lá no churrasco, vai ter prato para lavar. Oh, eu quero lavar os pratos lá. Não, ninguém faz isso, né? Tampouco o pescador. Lavar as redes para ele é um sacrifício, né? Imagina depois, lavar as redes depois de um dia que você não pescou nada. É você lutar contra a sua natureza. É quando você tem que fazer algo contra a sua natureza. A natureza empurra para cá e você tem que vir para cá, né? Eu penso, isso aqui é igual os jovens hoje lá, eles queriam ontem à noite, né? Alguns queriam ouvir a mensagem, mas a natureza fazia eles dormir. E aí nós ia lá assim, despertava eles de uma maneira muito legal, assustava, mas a natureza puxava para dormir. E essa luta tem a ver com alguma coisa na nossa vida espiritual, né? Porque todos os dias, servir a Deus, servir ao Senhor é exatamente lutar todo dia, toda hora contra a nossa natureza, né? Eu vi o irmão ministrando a oferta aqui e estava pensando, né? Impressionante as coisas com Deus, né? Para nós, na nossa natureza, o bom é pegar. Mas Deus, se falar para nós, o bom não é pegar, é bom você repartir, né? Para nós, o bom é ser exaltado, é aparecer, é cantar aqui, mas não porque estar aqui porque estar aqui é bom, não porque é um servo do Senhor. Tem gente que quer cantar aqui só para aparecer, né? Aquele que se não dar oportunidade para ele, quase desvia. Mas não é. A nossa natureza, a nossa é essa, nós queremos aqui para aparecer. Mas como cristão, nós queremos estar aqui para adorar ao Senhor. A nossa vida com Cristo, a nossa caminhada, né? Eu falei para os jovens lá, né? Cantamos muito aquela música que diz: todo dia o pecado vem. E nós todo dia tem que dizer não. Todo dia, toda hora, contra a nossa natureza, né? A vida com Cristo é assim. Mas e a atividade de lavar as redes? O que significa isso? Né? Porque a rede aqui é o símbolo da vida, né? Da atividade da vida, do dia a dia da vida. E o que acontece com a rede quando se faz a pescaria? Normalmente aqui, pescar no rio é diferente de pescar no mar. Eu não conheço nenhuma das duas direito, mas eu imagino, no rio normalmente se arma a rede e deixa ela parada, né? No mar você precisa às vezes de barco, você precisa de usar outros meios, precisa fazer o arrastão da rede. E quando a rede caminha pela água, essa água está às vezes na beira da praia, é caranguejo, é alga, é coisa arada, é peixe morto, tudo vai se embrulhando na rede e vai ficando ali. Chega de manhã, depois da pescaria, ou mesmo após, você precisa, para continuar a pescaria no dia seguinte, você tem que lavar a rede. Porque se deixar a rede sem lavar de um dia para outro, se imagina aquele negócio de peixe morto, caranguejo, aquelas algas que apodrecem de um dia para outro, começa aquele perfume gostoso começa a ficar ali, né? E mesmo toda sorte de resíduo fica agarradinho na rede. E o que o Senhor tem me mostrado nessa situação é que na nossa vida, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Nós estamos navegando no mar dessa vida, que vai arrastando todas essas coisas, e tem um momento nós temos que parar para fazer essa limpeza. Quem aqui,
ainda não sofreu uma mágoa muito grande, uma decepção muito grande com uma pessoa, um problema que te machucou, e vai construindo um passado, uma vida cheia dessas coisas difíceis que você vai dizendo, e vai levando, e daqui a pouco você começa a andar assim, e a rede está cheia de cisco, e você arrastando aquilo, né? É mágoa, é tristeza, é decepção, é dívida, é culpa, é erros, acertos, e tudo aquilo começa, mas tem um dia que tem que cumprir na sua vida aquele versículo que Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Esse versículo não é só para quem está lá no mundo, é para nós todo dia, porque não tem um ser humano que na sua vida cristã, no seu momento, na sua caminhada, não tem aquele momento que você precisa do nosso grande amigo Jesus. Só Ele consegue nos aliviar. E essas coisas que vai amealhando a nossa vida, começa a atrapalhar as bênçãos de Deus. Porque o pescador, ele vai lavar a rede, por quê? Porque ele sabe que se ele não fazer aquilo, amanhã a rede dele não serve para pescar. E tem gente que ficou a vida empatada, patinando todo dia num lugar só e não sai do lugar e não descobre que ela não lava a sua rede. Obreiros, a igreja que você dirige, a responsabilidade que você tem, também. Lavar a rede também significa reciclar-se. Entender que é hora de fazer as coisas diferentes, fazer as coisas melhor. E essa hora de lavar as redes é o momento de nós olharmos para o futuro e olharmos para o passado. Porque uma das piores coisas que eu tenho visto são pessoas que arrastam um passado nas costas. É o passado que de alguma forma lhe fez uma ferida, de alguma forma lhe traz alguma vive preso a esse passado. E o passado você não deve abandoná-lo, não deve esquecê-lo como nada, mas você deve ser libertado dele. Porque ninguém consegue correr para frente arrastando o passado. Eu vejo gente que tudo que você fala com ele, fala, não, mas isso aqui não dá certo, porque fulano fez assim, já aconteceu isso comigo. Vai falar com fulano, não, aquilo lá não tem jeito. Já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, já fez aquilo. Às vezes a pessoa já é outra pessoa, você está vivendo o passado dela. Eu costumo dizer uma frase, que Deus, quando a gente está em aconselhamento, que as pessoas começam a viver, tem às vezes, todos nós, a vida é um aprendizado. E às vezes Deus manda ou permite o sofrimento na nossa vida para nos deixar melhor. Não é para deixar pior. Está certo que tem umas horas que você tem vontade de perguntar para Deus, Senhor, não chega ainda? Mas sabe por que prova chama prova? Sabe? Prova chama prova porque você tem que tirar nota para passar. E tem gente que vive fazendo a mesma prova toda a vida. E não sai dela porque não tira nota, não aprende. Eu vou repetir para você entender. Sabe aquela pessoa que sempre está na prova? Meu irmão, estou na prova. Olha por mim, passando a aprovação toda a vida. Por quê? Porque ela não para ler. Fala assim, Senhor, já que o Senhor está me dando essa prova, e me ajuda. Eu quero ouvir tua voz me dizer o que eu preciso aprender para passar nessa prova. Por que ele dá a prova? Porque na fase seguinte tem algo que se você não passar aqui, não tirar nota boa, ele não pode te dar a próxima etapa. É igualzinho no colégio, se não passar de um ano, não pode assumir o outro. E tem gente que
de teimoso, de mal orientado, ou de às vezes não presta atenção nisso. Às vezes a prova é pegar a sua redinha, se encostar num canto e vai lá tirar. Senta lá e tira. Aquela decepção com o pastor lá, jogar fora. Aquela decepção com a professora da escola dominical, que uma vez falou uma coisa e eu não gostei. Está lá na rede dele ainda. Aquela outra aqui, olha, não. Aquela palavra do meu esposo que ele me disse que está aqui. E continua carregando. E começa a tirar da rede. O Senhor está te convidando hoje a se livrar desse peso. Que às vezes você vem carregando de muito tempo. A mágoa, a falta de perdão. Tem gente que não conhece o benefício que é perdoar. Tem gente que confunde perdão com desculpa. E são coisas totalmente diferentes. A desculpa é uma coisa muito humana, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje, né? E, poxa, esqueci de comprar passagem. Falei, pastor Gilberto, me empresta R$300 para comprar passagem e voltar para Curitiba. Aí, beleza. Me emprestou R$300, eu fico com a dívida com ele, correto? Acho que sim, né? Ele pode me dar de presente, mas nessa ilustração eu fico com a dívida com ele. Porque eu tenho um coração bom, né? Eu sei disso. Se eu pedisse, ele ia me dar de presente. Mas aí eu venho aqui de novo outra vez e falo, pastor Gilberto, sabe aquele R$300? Não tenho para te pagar. Mas olha, eu não esqueci, fica tranquilo, eu vou te pagar, beleza. Eu volto embora. Mais uma vez eu venho e falo, pastor, não deu. Eu ligo para ele, pastor, não deu ainda, tal. Isso é desculpa. Agora, se um dia ele falou, mas pastor Eloni, vem aqui. Sabe esses R$300? Eu não vou te cobrar, não. Está perdoado, está quitado, está pago, está aqui, ó. Aquele recibo você assinou, rasguei, está fora. Acabou. Aí eu venho aqui, mas Gilberto, não, eu já perdoei você não me deve nada. Isso é perdão. Mas tem gente que vive desculpando a vida inteira. Que vai, abraça o irmão, diz que perdoa, mas amanhã está falando um negócio de novo. E fica carregando com a rede suja, fedendo peixe morto. Eu digo, rede que fede peixe morto não tem lugar para peixe vivo. E o que Deus quer dizer para você hoje é que você tem que se livrar dos peixes mortos que estão agarrados na sua rede, porque senão os peixes vivos que Ele tem para você não vão para a sua rede. Você precisa se libertar. Você precisa perdoar. O perdão é algo, é uma atitude que ao você dizer está perdoado, acabou, não existe mais. Conta-se a história daquele homem na igreja, pastor Krieger, que todo culto, né? Todo culto ele vinha na frente, se ajoelhava e pedia perdão. E a igreja dizia, pô, de novo. Não tem ninguém na igreja que olha isso, né? É só lá para o lado do Paraná, aqui ninguém olha, né? Pô, todo culto, essa pessoa está ali de novo, será que não se conserta? E ele vinha pedir perdão, até um dia falou assim, e começaram a falar para ele, falou, mas todo dia, falou, vou lá todo dia pedir perdão. Aí ele ficou incomodado, falou com Deus, falou, Senhor, me perdoa, porque ontem, anteontem, essa semana, todos os dias eu vim aqui, hoje estou aqui de novo. Deus falou para ele, eu sei que você está aqui hoje, de ontem eu não me lembro mais. Porque ontem eu te perdoei. E sobre o que eu perdoei, conversa encerrada. Sobre aquilo que Deus já ministrou na sua vida, o perdão. Acabou. Tem gente que está sofrendo por coisa que Deus já perdoou ela. Ah, mas eu fiz isso. Deus já te perdoou. Por que você carrega essa rede pesada ainda? Pare um pouquinho e olhe a sua vida. Às vezes você está comprometendo o seu futuro, o futuro da sua família, porque você está olhando no retrovisor. Eu vou dizer para você, o para-brisa é muito maior. Olha no para-brisa.
Jesus te dá um para-brisa para você ver a vida, e tem gente que quer ver pelo retrovisor. E fica olhando para o passado, ou olhando para os outros. Olhe para você, firme para a frente, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha para frente. Os discípulos estavam lá, desanimados, não saíam, não conseguiam mais. Um olhava para o outro, mas o que vamos fazer hoje? Nem é nada, nadinha. E aí o que aconteceu? Cansado, de repente chega Jesus era recém-chegado naquela região. A fama dele chegou antes dele. E de repente eles estavam lá cansados. Além de estar lavando as redes, com toda aquela situação, né? Jesus chegou para ele e falou assim: ô moço, posso entrar no seu barco aí? Porque eu preciso falar para esse povo, mas estão me apertando aqui. Imagina ele dizer assim, olhou para o outro, só faltava essa agora, né? O camarada chega de fora, nós estamos aqui moídos de cansaço, e ainda quer agora que eu ficar aqui no nosso barco, aqui ainda, né? Sabe que tem pessoas que parece que a entrada de Jesus na vida deles, no começo, dá uma turbulência, não dá? Dá uma mexida. Mas a conversão é isso. O que é conversão? Você está indo nesse rumo, você converge para outro. Isso é mudança. Muda amigo, muda lugar que vai, muda os horários, muda os costumes, muda os hábitos, muda a alimentação, muda o que bebe, muda um monte de coisa. Mas Jesus entra no barco e diz para eles: então tá bom, para mim andar na sua vida, agora, Pedro, você tem que afastar um pouquinho da terra. Com as raízes na terra não dá certo, as minhas raízes são em outro lugar. Afasta da terra. Não quer dizer que você sai longe e deixa a terra, mas você vive afastado. A terra é as coisas do mundo. Você vai viver neste mundo com as coisas que aqui existem, mas sobre uma nova perspectiva. Você está vendo o mundo daqui para lá. Você está no mundo, mas não faz parte dele. E aí, afastou. E Jesus sobe no barco e começa a ensinar as pessoas. Porque depois que Jesus entra no seu barco, você e Pedro cansado, eles cansados ali com os barcos, estavam fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Com todas as turbulências que a vida vem, no esforço, é preciso continuar servindo ao Senhor. Às vezes que diz que não tem energia para levantar da cama, mas tem que servir ao Senhor. Ele afastou o barco e falou: Senhor, tá bom, vem aqui. E às vezes tem aquela outra pessoa que é muito cética. Sempre quando tem 2, 3 no mesmo lugar, no mesmo barco, dizendo assim: agora sim, que hora que esse homem vai parar de falar? Vem aqui, não percebe? Sabe que não percebeu? Que nós estamos todo cansados, arrebentados aqui, agora fica falando para esse povo. Falando. De repente tinha gente cheia de dúvida ali. Mas a Bíblia diz que a multidão apertava ele porque querer ouvir a palavra de Deus. Mas aí Jesus ensinou a multidão. E daí ele pegou assim, olhou para eles e falou: está limpa as redes? Já limparam? Não tem mágoa mais aí? Não tem falta de perdão? Não tem nenhuma pessoa aí que você não gosta, não pode olhar para a cara dela? Porque uma das frases mais inteligentes que eu vi sobre o perdão, sobre a pessoa que não perdoa, é aquela que diz assim: não perdoar é o mesmo que tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Porque o veneno, a falta de perdão é veneno para quem não perdoa. Quem vai sofrer é você, a outra pessoa não vai sofrer. Então a pessoa toma o veneno e fica torcendo para a outra morrer.
carrega o perdão, a falta de perdão com ela. E isso é um estresse. A Bíblia fala que isso corrói você por dentro. É corrosivo na nossa alma. E tem pais que tem isso com os filhos. Tem esposa que falta perdão com o esposo. Tem esposo que precisa perdoar a esposa, dorme na mesma cama. Tem a convivência marital em casa, mas no coração falta perdão. E as coisas não dão certo, joga a rede a noite inteira e rema e não sai. Mas Jesus me mandou hoje aqui para dizer para você que esse negócio, se você quiser, acaba hoje. Isso acaba hoje, mas precisa você querer. Porque isso Jesus não pegou e falou, agora vai lá ao barco, me dá a rede aqui. Né? Jesus falou para ele, então tá bom, já se lavou a rede, se libertou de todas as coisas, já está tudo certo. Agora pega as redes e vamos para lá para o mar. Agora vai para o mar e fala, Senhor, nós estamos a noite inteira, não deu nada, estou mandando você lançar a rede. Está entendendo? Está patinando no mesmo lugar faz tempo e não sai dali. Está na hora de se libertar dessas coisas. E escutar o que Jesus está falando. Falar, você está fazendo isso, mas você fazia com a rede suja. Você não parou para limpar a rede durante a noite. O peixe não vai. E agora, eles vão sobre a palavra de Jesus, vão até alto mar. Lançam as redes. E de repente, quando puxou aqui, falou, opa. Puxou mais um pouquinho e falou, rapaz, não dá não. Não vai caber. Vem aqui. E os caras falaram, deve estar furado o barco deles. Alguma coisa aconteceu, porque quando eles chegam lá e veem, e é peixe, e põe peixe, e peixe, e vai, e peixe, e enche um barco, e enche o outro, e os dois barcos cheios. E eles voltaram. Quando Jesus está no barco, quando as redes estão limpas, e Ele fala para você, vai, pode ir, que a rede vai ser cheia. O que está faltando? Às vezes a família não está dando certo. Você está com aquele filho que é uma canseira atrás da outra. O casamento, o emprego. Se é que você tem emprego, porque às vezes a tua rede lá, aquele cheiro de peixe morto, estragou até o teu emprego já. Comportamento. Às vezes Jesus fala assim, vai lá e lança a rede. Você fala, não vou não, já cansei. Estou cansado. Eu vou embora. Jesus, deixa eu entrar no seu barco e falar para a multidão. Fala, não, Senhor, hoje não, hoje eu estou cansado. Hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não posso. Você viu que tem aqui, lavar as redes, mesmo cansado, dar oportunidade para servir a Jesus, libertar-se e depois seguir o que Ele manda fazer. Foram os passos que deu para que eles enchessem os barcos deles. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Todos nós aprendemos com isso. Eu fico falando aqui pensando, será que na minha rede não tem num cantinho dela lá alguma coisinha que pode estar atrapalhando? É muito normal que tenha. O que não é normal é você descobrir que tem e não se livrar dele. Porque nós estamos arrastando a rede, todo dia está pescando, todo dia está vivendo aí. E todo dia você topa com uma pessoa que deixa você chateado. Às vezes está chateado, você abre a boca dentro de casa e fala e magoa um filho, magoa a esposa. Que é muito difícil, parece que pai não pode pedir perdão para filho. Na minha Bíblia não diz isso. Às vezes na autoridade, na arrogância de pai, nós magoamos um filho. E daí a coisa fica ruim em casa, fica aquele negócio de peixe morto na rede e as coisas não andam, porque um dia você precisa
Você vai orar com o filho, não tem comunhão. Não porque você. Ouça bem, pai. Você precisa pedir perdão para o seu filho. E não é porque ele é pequeno, não. Às vezes é barbado. Às vezes já casou, mãe. Você fica se metendo na vida dele, chateou ele, chateou a esposa dele. Filho, quando casa, tem que deixar ele viver a vida dele. Dar os conselhos. Mas não pode se meter na vida dele. Você vai lá, se mete. Aí começa a dar problema no casamento. Porque a nora não gosta. E aí começa a ir mal a vida dele e a sua. Então a nossa vida tem que estar sempre atento. E é preciso lavar as redes. É preciso se libertar dessas coisas. É preciso termos atitude para que quando o Senhor vir e dizer: Ironi, posso entrar no teu barco? A minha rede esteja limpa, porque Ele está andando no nosso barco como está. Ele diz: agora se lança para lá, né? E aí tem aquele outro, que daí é a hora que ele vai chamar o companheiro, não tem tanto companheiro assim, porque nessa andança na vida, às vezes as pessoas foram se afastando dele, e aí ele muda de vida, tem outra atitude, mas não consegue trazer as pessoas de volta para o lado dele, e não tem, aí os peixes dele vai só no barco dele. Sabe o que é? Encher o barco do outro, repartir. Metade dos peixes para você, metade vai servir os outros. Eu falei hoje de manhã para os jovens lá, falando: o teu sonho tem que ter o sonho de Deus nele. E o sonho de Deus na tua vida principalmente é abençoar os filhos dele, abençoar a obra dele, abençoar os projetos dele. Porque tem gente que quer que Deus dê muita prosperidade na vida dele para que ele tenha vida boa e os outros. Não, a bênção de Jesus vem aqui para repartir. Um barco cheio para cá o seu, mas vai encher outro também. E às vezes se eu encher outro barco, né? É uma coisinha simples. Esses dias eu estava falando, eu fiz 5 ministrações na escola dominical sobre prosperidade. Eu falei, eu acho muito engraçado como nós tratamos a prosperidade na nossa igreja e como nós sabemos fazer as coisas, né? Primeiro nós já somos, vamos fazer assim, não vou dizer miserável, vamos fazer uma coisa muito feia. Vamos fazer uma tal da campanha do quilo. Tem aqui, pastor? Hã? Faz campanha do quilo aqui? Assistência social? Por que não é campanha dos 5 quilos? E sabe o que acontece na campanha do quilo? O teu barco está cheio, você pega só um peixinho e põe no barco do outro. E quer que Deus mantenha o teu cheio. Sabe o que é pegar um peixinho? Você compra, eu vou te dar um exemplo, você vai lá no mercado e compra um café Melita, daquele extra forte, bacana. Aí para vir aqui, você vai lá e compra aquele da almofadinha, aquele mais barato e Helles que tem, que é feito de soja misturado, e traz aqui. É amar teu próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como você quer que Jesus te trate? Aí, se para você é o bem bom, e por irmão que tem necessitado, você pega o piorzinho e dá para ele. E é só 1 quilinho ainda. E quando traz? Por que você não vai no mercado e faz uma compra? Às vezes tem cesta básica que dá 30 reais. Se nós tivéssemos um pouquinho da ideia do que é encher o barco, e quando Jesus dá para encher um barco, Ele dá para encher o teu, encher o do outro. Se nós tivéssemos essa noção, graças a Deus, o Senhor tem me dado esse entendimento, pastor. Eu testemunhei hoje que aconteceu na cidade perto de Curitiba, em Campo Largo. Deu uma pedreira muito grande e destruiu muitas casas. Um belo dia eu cheguei para a minha diarista e falei, tudo bem? Acordei, ela estava arrumando as coisas lá, falei, tudo bem? Tudo bem, senhor Ney. Graças a Deus, tudo bem. Falei, você não mora em Campo Largo? Eu falei, moro sim.
que aconteceu? E daí? Falou, daí está aqui, ó. Mostrou a foto da casa dela, que parecia uma peneira, assim, de aqueles buracos grandes de pedra. Aí, uma pessoa que faz uns 2 meses que trabalha na minha casa, uma vez por semana. Não sei quem é, não sei de onde veio. Eu sei porque eu tive referências, obviamente. Deus falou para mim, e agora? Como é que faz? Falei para minha esposa, falei, olha, vamos dar cobertura da casa dela? Falei, nós estamos construindo, pela graça de Deus, uma casa de primeira. Mas Deus põe dentro da minha casa a prova para ver se o meu coração está onde? Está no meu barco ou do outro que precisa para encher o dele também? Que encheu o barco dela é meia dúzia de telha, uma casinha pequenininha. Deus colocou na minha casa, falou, não quero que você dê tudo que você tem, eu quero ver que gesto que você tem, que você coloca no barquinho dela. Às vezes o barquinho dela cabe pouquinha coisa para você, enche, vai querer ver qual que é a tua atitude. Mas a gente quer que Deus enche o nosso barco. E aí, eu não consigo expressar o rosto daquela mulher, quando eu entreguei um cheque para ela, falou, você cobrir sua casa. Ela falou, mas senhor, eu não consigo pagar. Eu falei, não é de pagar. Você teve uma infelicidade na sua casa, que você não tem culpa, mas eu tenho uma bênção na minha vida, que eu busquei para poder fazer isso para você. Está aqui. Isso é Deus na minha vida. Eu quero que Ele abençoe você através da minha vida, para você conhecer o Deus que eu sirvo. Quantas pessoas nós podemos abençoar com gestos simples? O valor que eu dei para ela não é nada assim, em relação ao que eu estou gastando para fazer a minha casa, nada. Mas eu tenho certeza que Deus, ao olhar para esse gesto, Ele entendeu o meu coração, para saber que às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber o que é amar ao próximo. E aí as pessoas vêm e querem falar, Senhor, vamos lançar a rede, mas encher só o meu barco, nem que afunde, mas enche aqui. Está sobrando na casa. Faz a campanha do agasalho, para o inverno vem, né, roupa velha, né, que negócio só naftalina. Eu nunca vi alguém ir na loja e falar, oxa, meu Deus, é um cobertorzinho simples, eu vou comprar um novo. Não, o novo é para mim. O meu próximo é o velho. Rasgado, fedido. Às vezes nem lava para trazer. Encheu o meu barco. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para você, você precisa lavar as redes e se livrar do passado. Você precisa perdoar. Você precisa servir ao Senhor. Você precisa se afastar um pouquinho das coisas terrenas e saber que o gesto de valor é aquele gesto que às vezes custa um tempo. Irmãos, naquele dia que eu fiquei aqui, um dia todo, eu não vou falar aqui quanto eu cobro por hora para fazer consultoria e aconselhamento sobre negócio, mas é um bom dinheiro. Tem gente que não ganha na semana isso, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer isso para um filho de Deus, tem a oportunidade, isso não é nada, é o maior valor que eu já recebi na minha vida por fazer isso, e não é dinheiro, porque Deus não quer só seu dinheiro, quer também o seu tempo, a sua habilidade, o que Deus te ensinou para fazer. As pessoas estão necessitando, precisa, enche o barco dele.
Não falei que é lutar contra a nossa natureza? A nossa natureza o que é? Para você ter mais, você soma e multiplica. Deus falou assim, não, para você ter mais tem que dividir. E para a nossa cabeça isso dá um nó. Né, pastor Gilberto? A gente que é empresário, dividir, não tem negócio. É somar e multiplicar, né? Mas Deus falou, não, comigo é diferente, é outra conta. É dividindo que você multiplica. Mas é dividindo com o coração tocado por Deus, para você entender que os filhos de Deus, que Deus fica feliz ao ver você abençoando os filhos dele. Você que é pai, se por exemplo, seu filho, né? Por exemplo, não tem um filho, não tem um pai aqui que, às vezes, muitos de vocês, o filho já pediu um iPhone, né? Não tem, às vezes não tem a condição, mas quer um iPhone. E você tem o desejo, mas não pode. Puxa, como eu queria que eu tivesse deixar meu filho feliz com um presente desse. Ou um iPhone, qualquer outra coisa que seja. Aí vem alguém tocado por Deus e pega seu filho e dá um presentão desse para ele. Você não fica feliz com ele? Então você veja Deus com o amor dele que é tão imenso. Quando você entende que alguém está precisando de um carinho, de um presente, de uma conversa, de um tempo, ou mesmo de uma ajuda, e você vai lá e faz. Como que fica o coração de Deus de alegria com esse filho que faz pelo outro? Deus, eu digo assim, Deus vem te dar um abraço bem gostoso nessa hora, para filho, sentir firmeza em você. Isso é muito bom, você fez, você aprendeu. Meus amados, não é preciso ir além. Vocês já entenderam a mensagem de Deus para nós. Você já entendeu o que é preciso fazer. E eu não tenho a obrigação de ficar aqui te convencendo, te dizendo. Deus, quando eu vim para cá, não teve jeito de eu conseguir passagem para voltar antes. Eu tinha hoje que pregar na minha igreja lá em Curitiba. Tive que conversar com o meu pastor e negociar com ele. Mas Deus falou, não, tem mais gente que eu quero abençoar, eu preciso do teu tempo. Você está cansado, tem compromisso? Não, eu quero entrar no teu barco, domingo, fica lá. Que eu quero falar. Eu quero que você seja um veículo de bênção. E não tem coisa mais maravilhosa, quando eu fiz aquele cheque, entreguei e fiz para aquela mulher. A satisfação e a alegria que a gente tem. Eu saí, entreguei para ela, fui chorar lá no meu quarto de alegria. Falei, Senhor, obrigado, porque eu posso viver um momento desse. Porque o Senhor me deu condições e eu faço ainda tão pouco. Quem se priva de viver um momento desse não faz ideia o que está perdendo. E não é o valor do cheque, é o que você pode fazer pelo outro. Que às vezes é aquele abraço silencioso que a pessoa precisa. Que a gente começa a trazer tudo para o lado do dinheiro. Às vezes é um conselho. Às vezes é a visita. Eu estava lendo hoje, o pastor Siqueira postou no Face uma história que aconteceu com eles. Creio que foi esses dias que ele estava andando do lado da rua e viu um irmão que fazia muito tempo que ele não via do outro lado da rua. Atravessou a rua, foi lá, deu um abraço nele, falou, ô irmão, que bom te ver, Deus te abençoe, que alegria, abraçou e foi embora. Passou um tempo, dali um pouco, ele recebeu uma ligação desse irmão, falou, irmão, pastor, você não sabe o que significou esse abraço. Eu estava perambulando pela rua sem destino, e pedi para Deus que, ó Deus, você podia demonstrar seu amor comigo em algum momento agora. E Deus moveu o coração de uma pessoa para ir lá e dar aquele abraço, mas não era o pastor Siqueira, era Deus dando um abraço nele. Fala, filho, eu estou com você, não desista. Você está aqui hoje porque Deus quer te dar um abraço. Filho, não desista.
Está duro de limpar a rede, às vezes é difícil perdoar, é difícil aguentar a situação, mas eu estou aqui. Fica de pé. O Senhor quer mudar vidas nesta noite. Não é que Ele quer, Ele vai mudar. Mas precisa você afastar um pouquinho da terra agora. E falar: Senhor, entra no meu barco aqui. Eu estou aqui para te servir. Entra no meu barco. E você já entendeu que você precisa tirar certas coisas da sua vida. E isso não é coisa, não é vergonhoso para nenhum cristão dizer: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso dar um passo. Eu preciso fazer mais. Irmãos queridos, uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Levante tua mão comigo assim, diga assim, ó: Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Ano do crescimento. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Um ganhando mais um. Um ótimo retorno na paz do Senhor.